Olá, boa noite. O Senado agora está no ar com notícias sobre a apreensão de entorpecentes, a guarda de crianças e o teste da linguinha. Drogas apreendidas pela polícia terão que ser destruídas no máximo em 1 mês. É o que determina um texto que os senadores votaram nesta quarta-feira. O projeto aprovado no plenário determina que drogas sejam destruídas em no máximo 30 dias após a apreensão. A polícia só deve guardar uma pequena amostra usada como prova. Hoje, toda a droga apreendida é armazenada até o fim do processo. Nesse intervalo, a droga pode ser roubada, furtada por uma quadrilha, por um policial corrupto, por um funcionário público. De acordo com o texto, a destruição da droga deve ser feita na presença do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Segundo o relator, a proposta encaminhada à sanção da presidente Dilma Rousseff tem o apoio dos órgãos de segurança. Esse, ao lado de outros projetos, como por exemplo aquele que legislou sobre organizações criminosas, fazem parte de um conjunto de propostas que tem largo respaldo do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, enfim, de todos aqueles órgãos de segurança estaduais também. O plenário aprovou ainda a legislação sanitária vegetal e animal. O projeto consolida 13 normas do setor, entre elas a Lei dos Agrotóxicos, que regulamenta a produção de pesticidas. A mudança na legislação sanitária segue agora para a Câmara dos Deputados. Vai ser analisado no plenário do Senado o projeto que obriga hospitais públicos e privados a fazer o teste da linguinha em recém-nascidos. O exame pode detectar problemas futuros na fala da criança, provocados pela chamada língua presa. A matéria foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O nome é estranho, anciloglossia. Atinge recém-nascidos e não há estatísticas oficiais da sua incidência. Mas a chamada língua presa pode afetar o desenvolvimento do bebê. A amamentação e a deglutição são prejudicadas e, em uma fase posterior, o distúrbio pode comprometer a fala. Se diagnosticada com antecedência, a língua presa pode ser resolvida de forma simples e rápida. Às vezes, nem é preciso cirurgia, apenas o acompanhamento médico. O que o projeto aprovado determina é a avaliação precoce em hospitais e maternidades. Onde você previne problemas fonoaudiológicos, psicológicos, ou seja, traumas futuros e até alimentar para as crianças. E que tornaria realmente obrigatório você fazer o teste, observar o flêmio lingual, se está anatômico ou não, se é preciso fazer uma correção ou não. E poderia ser feito na própria hospital, na própria maternidade. Então, só tem ganho. O ministro da Integração Nacional disse hoje no Senado que até o fim do ano, 75% das obras de transposição do Rio São Francisco estarão concluídas. Francisco Teixeira falou aos senadores em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Com investimento de R$ 8 bilhões, o projeto de integração do Rio São Francisco emprega atualmente mais de 9.200 profissionais e deve ser concluído em 2015. Em audiência no Senado, o ministro da Integração Nacional afirmou que mais de 55% das obras estão concluídos, um aumento de 3% em relação ao resultado de dezembro do ano passado. A nossa ideia continua sendo avançar em média 2%, no mínimo ao mês, né, para a gente poder aí chegar com 75% dessas obras concluídas até o final desse ano e ficar os 25% para o próximo. O ministro anterior afirmou que precisava de 6 meses, presidente. 6 meses para encher esse canal bombeando as águas. Então esse cronograma, para mim, me permita a sinceridade, ele não será cumprido da forma que estão dizendo. A gente pretende já ter algo funcionando aí em termos da primeira estação de bombeamento até o mês aí de junho, né? E aí a gente inicia o processo de preenchimento daquilo que vai ficando pronto. Eu posso ter, sim, durante aí 5, 6 meses até o fim do ano, se não vão ter exatamente os 100 quilômetros preenchidos de água, podemos ter perto disso. A transposição do Rio São Francisco prevê 477 quilômetros
de canais de concreto para conduzir a água no semiárido nordestino. A obra inclui a recuperação de açudes e a construção de reservatórios, estações de bombeamento, aquedutos e túneis. A falta de chuva que comprometeu o nível dos reservatórios das hidrelétricas e um apagão que atingiu mais de 5 milhões de pessoas em fevereiro levantaram a pergunta: qual a real situação do sistema elétrico brasileiro? Para cobrar uma resposta, a Comissão de Infraestrutura fez uma audiência pública com autoridades do setor. A atual crise energética preocupa. O temor é de que haja novas medidas restritivas nos moldes das que foram adotadas em 2001, quando brasileiros tiveram que cortar 20% do consumo de eletricidade, com prejuízos de 54 bilhões de reais para o país. O governo admite que o momento é delicado, mas descarta o racionamento. O Brasil está em equilíbrio estrutural na oferta de energia. A capacidade instalada de usinas de geração cresceu 43% mais, a taxa de crescimento foi 43% maior do que a taxa de crescimento do consumo. Mas um estudo recente do Instituto Acende Brasil aponta ainda muitas falhas no setor elétrico brasileiro. Há uma perturbadora falta de coordenação na implantação dos novos empreendimentos de energia. Há usinas que não podem operar por falta de transmissão. Há linhas de transmissão ociosas por falta de subestações para receber a energia. Há distribuidoras que incorrem em sobrecustos por atraso de obras de transmissão. Em 2001, a energia armazenada era suficiente para suportar, teoricamente, 2,1 meses, e agora apenas 1,7 mês. Há possibilidade de haver esse racionamento ou não? Não temos indicação de problemas no atendimento em 2014. Os próximos 45 dias serão determinantes para uma avaliação ou uma resposta definitiva se nós estaremos submetendo a um racionamento de energia. Um pedido de vista coletivo suspendeu a votação do relatório da MP 630 na comissão do Congresso que analisa o texto. A medida provisória editada pelo Poder Executivo trata de um regime especial para licitar obras de presídios. A relatora quer ampliar o alcance da lei. O relatório da senadora Gleice Hoffmann é favorável à MP 630, que amplia o regime de contratação diferenciada para obras e serviços. O RDC foi implantado em 2011 para obras da Copa, Olimpíada e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Para o governo, esse regime reduz o tempo entre a licitação e o início das obras, evitando a judicialização dos contratos. Mas a oposição alega que o texto inicial, que fazia referência a estabelecimentos penais e unidades socioeducativas, foi modificado e, assim, poderia ser aplicado sem limite a qualquer tipo de obras e serviços. Seria o fim da lei das licitações, a Lei 8666? De jeito nenhum, porque a Lei 8666 ela não trata apenas de contratação, ela trata das formas do contrato, ela trata da administração desses contratos, ela é uma legislação mais ampla. O RDC foca na contratação para execução de obras ou de serviços. Então, o nosso foco é esse. O que eu fiz com o artigo 1º é, na realidade, estender essa possibilidade para além do que já está relacionado em RDC, que não é só presídios, como seria o caso agora da medida provisória, mas outras obras que já estão nesse regime diferencial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje um projeto que autoriza o pagamento de boletos de contas já vencidas em qualquer banco, e não apenas no que emitiu o documento. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Já a votação do projeto que altera o índice de reajuste das dívidas de estados e municípios com a União ficou para o fim do mês. O relator da matéria vai apresentar uma emenda para incluir na proposta outro tema de interesse dos estados. A ideia é incluir no projeto a validação dos benefícios fiscais que os estados concederam a diversas empresas para que elas se instalassem em seus territórios. Esses incentivos são considerados inconstitucionais por não terem sido aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O relator da proposta, senador Luiz Henrique, defende a alteração. O Supremo está em vias de, inclusive, estabelecer uma súmula vinculante sobre essa matéria, o que seria
trágico para o nosso país, ia gerar nos estados desemprego em massa, porque esses incentivos é que estão estruturando uma política de desenvolvimento regional. Vão a plenário as indicações de Nefe Cordeiro para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, de Douglas Alencar Rodrigues para o Tribunal Superior do Trabalho e de José Barroso Filho para o Superior Tribunal Militar. Os nomes foram aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil precisa melhorar o processo judiciário em questões que envolvem a guarda de crianças com pais de nacionalidades diferentes. A afirmação é da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores, ela falou sobre como o Brasil aplica a Convenção de Haia, que trata dos casos de subtração de filhos. A ministra Maria do Rosário explicou que, de acordo com a Convenção, o Brasil não pode lutar pela guarda da criança. Essa questão é definida pela Justiça do lugar onde o menor reside, mas que o Estado continua prestando assistência a brasileiros que lutam pelos seus filhos em outros países, inclusive intermediando visitas. Quando um juiz brasileiro aceita que a decisão sobre a guarda da criança deve ser tomada em um outro país, porque considera que a sua residência habitual é o outro país, não significa que o nosso país não permaneça apoiando aquela parte brasileira que vai disputar a guarda naquele outro país. À frente da Associação de Mães de Mãos Vazias, Eliana Mars faz críticas à atuação das instituições brasileiras nos casos que envolvem a Convenção de Haia. Eles dizem para mim, esses casos estão sendo acompanhados, essas visitas consulares estão acontecendo. Não é realidade. Eu tenho contato com essas mães que estão no estrangeiro, que estão no Brasil. Isso não é real. Por que é que dizem isso? Ou por que é que diz um funcionário do Itamaraty, como a senhora acabou de ouvir, que existe uma assistência jurídica? Isso não é real. As nossas representações consulares e diplomáticas operam no contexto do ordenamento jurídico estrangeiro, portanto, estamos impossibilitados de atuar concretamente, nos casos que se desenvolvem, na posição de parte nos processos judiciais, ou com funções análogas à autoridade policial. Eu acho que isso é importante ter em mente para se avaliar o tipo de assistência que é prestada nesses países. Eliana é mãe de Helena, de 14 anos, que tem síndrome de Down e hoje vive com o pai na Alemanha. Eliana perdeu a guarda de Helena na Justiça Comum, num processo que durou apenas 40 dias. Ela luta para que casos semelhantes sejam resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma votação num projeto de lei que nos dê, com grande urgência, o impedimento de fazer novas vítimas. A partir disso, nós vamos conseguir usar a energia que nós temos agora e os recursos de agora para trazer as vítimas de outrora de volta. Mas enquanto continuar saindo crianças desse país dessa forma, estaremos enxugando gelo. Isso nós precisamos melhorar no Brasil, porque dentro do nosso país, como é estruturado o Poder Judiciário, ainda que esses casos sejam da alçada de tratados internacionais, portanto da Justiça Federal, há a possibilidade de uma ação que vai à Justiça Estadual. E essa decisão ela é completamente autônoma uma da outra, como o Poder Judiciário e a decisão judicial é. Só que há prejuízo, sim. Citando o caso da filha de Eliana Mars, a ministra Maria do Rosário sugeriu mudanças na Convenção de Haia para dar tratamento diferenciado a crianças com deficiência intelectual. O interesse superior de uma criança é analisado de acordo com um conjunto de fatores. Eu considero que, assim como não é devolvida uma criança quando há violência contra a sua mãe ou contra ela própria, eu acredito que no caso de uma criança com deficiência deveria haver restrições maiores de devolução da criança. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.